Essa semana, o governo Michel Temer anunciou medidas para recuperar a economia brasileira e conseguiu aprovar no Congresso Nacional o projeto de lei que altera a meta fiscal, permitindo que o governo feche o ano com uma defasagem de 170 bilhões e meio de reais. Para falar sobre essa situação, eu converso ao vivo aqui no quadro Momento da Economia com o economista Ed Santos Amorim. Bom dia. Bom dia, é um imenso prazer. Ed, quando o governo federal anuncia nova meta fiscal, o que ele quer dizer com isso? O que pode ser feito e de que forma pode impactar na economia? O governo precisa, de alguma forma, ter medidas com eficácia que resolvam o problema da economia, tanto no curto prazo, no médio e de longo prazo. Então, algumas medidas vão ter efeito rápidos, outras não. Em relação ao déficit fiscal, só lembrando que desde 2014, a partir de 2014, o governo fechou o ano com déficit superior a 24 bilhões. Em 2015, esse valor subiu para 114 bilhões. E agora ele propõe uma possibilidade, né, de fechar o ano com 170 bilhões de déficit. Isso, do ponto de vista da macroeconomia, o que vai acontecer? O governo é óbvio que ele, embora tenha uma meta de 170, ele vai tentar chegar a um denominador menor, porque ele vai continuar fazendo ajuste, cortando as despesas, aumentando a receita. De alguma forma ele vai poder minimizar aí esse impacto. Agora, se não acontecesse, por exemplo, essa aprovação, algumas pastas, por exemplo, estariam comprometidas. Por exemplo, nesses 170 bilhões, vamos pegar aqui de algo mais urgente. Ele vai liberar pagamento atrasado, por exemplo, do PEC, que custa praticamente aí 9 bilhões. Ele vai destravar um contingenciamento de mais ou menos 21 bilhões de várias pastas, que estava travado o orçamento por conta dessa crise toda que nós estávamos enfrentando. 3 bilhões para a saúde, 3 bilhões para a pasta das cidades, ou seja, ele vai destravar alguns investimentos. Agora, ele precisa continuar cortando gastos efetivos, precisa procurar meios para aumentar a arrecadação, para que no final do ano esses 170 bilhões seja um valor menor. Porque assim, não é nada positivo você dizer assim, eu vou fechar um ano negativo. A gente já vem, historicamente, esse resultado, se acontecer dessa forma, é o pior resultado de fechamento das contas públicas desde 1997. Agora, para alcançar essa meta fiscal, inúmeras medidas foram anunciadas pelo presidente. Agora, de que forma você acredita que realmente será possível alcançar? Quais são as principais medidas que podem trazer esse efeito da recuperação da economia? Por exemplo, o governo também, falta aprovação, mas o governo também enviou uma PEC que limita os gastos do governo. Isso é importante, porque da forma como era hoje, alguns investimentos estavam atrelados ao aumento da arrecadação. Ou seja, aumentasse a arrecadação, eu poderia aumentar despesa com saúde, educação, segurança e tantos outros. Da forma como ele propõe o seguinte: para mim aumentar os gastos, eu preciso justificar o aumento da inflação de um ano anterior. Ou seja, é óbvio que a inflação hoje está um pouco acima da meta, mas o governo vai trabalhar para trazer a inflação para o centro da meta, que a meta é 4,5%, a meta mínima, podendo ao máximo aí a 6,5%. O governo trazendo a economia para o centro da meta, é óbvio que ele poderá ter receita e não poderá ter despesa maior. Ou seja, sempre a despesa do governo vai estar atrelado à inflação de um ano anterior. Até porque isso o governo passa a ter meta. Eu acho que todo negócio, independente de ser governo ou não, tem que ter meta. Se você não tiver meta, você gasta demais, perde o controle de tudo e aí você não tem uma coisa controlada. Então essas são algumas das medidas para que o governo venha controlar um pouco mais os gastos. Porque esse endividamento todo que gerou na economia, muito em função dos gastos desorganizados que o governo faz. Bom, nesse momento não teve nenhum anúncio, né, de mais impostos. Nesse momento, isso quer dizer que o leão pode voltar com fome em algum momento e aí a população sentir ainda mais? Não pode. Se o governo entender que todas essas medidas, todos esses esforços do governo em equilibrar as contas públicas não tiver nenhum efeito positivo, pode sim voltar o imposto. Por exemplo, a CPMF está praticamente ali no gatilho, né? A qualquer momento ela pode ser enviada para o Congresso também para ser votado, como uma forma de aumentar a arrecadação. Agora, uma outra medida, o governo, por exemplo, vai solicitar do BNDES uma devolução de 100 bilhões para o Tesouro. Isso significa que, nos últimos anos,
O governo brasileiro investiu mais de 500 bilhões no BNDES, para fomentar financiamento, atividade econômica, empréstimos, então para movimentar várias cadeias produtivas. Embora o governo com essa devolução, que é legal, o BNDES vai devolver uma parcela de 40 bilhões já de imediato e propõe 2 parcelas de 30 bilhões nos próximos 2 anos. Com isso, o governo praticamente eleva essa receita para abater o endividamento público, na qual existe uma projeção de uma economia anual de 7 bilhões com essa medida, com essa injeção de receita que vem do BNDES. Isso também é mais uma tentativa de equilibrar as contas. Ou seja, de 500 bilhões vem 100 bilhões mais divididos e também tem uma questão importante que é do pré-sal. Pode também, de alguma forma, aumentar esse bolo? Pode. Na verdade, o pré-sal, ele tem um fundo, né? Existe um fundo que foi criado para um momento que o Brasil tivesse uma arrecadação acessível, ele pudesse usar em um momento de crise. E esse fundo do pré-sal acumulou 2 bilhões. O governo propõe agora extinguir esse fundo e usar esses 2 bilhões também para abater na dívida pública, ou seja, no endividamento público. Todas essas tentativas, se a gente observar, o governo está tentando amenizar o déficit. O déficit é muito alto, o déficit inviabiliza investimento, inviabiliza crescimento e faz com que o governo tenha que ter mais cortes. Então, para ajustar esse déficit e minimizar o problema fiscal, que é gigante, do governo federal, ele vai trazendo essas medidas. Mas são receitas, fundos, que realmente o dinheiro estava lá, ocioso, parado. Quer dizer, está parado? Vamos trazer essa receita, fazer com que ela entra e ameniza e abate no endividamento e eu tenho um déficit menor. É dessa forma que o governo vai se comportar. Ele vai trabalhar a possibilidade de cortar gastos, de cortar despesas, ajustar algumas pastas, aumentar a receita de alguma forma para que ele consiga nos próximos anos ir diminuindo esse déficit. Só assim o governo consegue fazer investimentos, porque se ele continuar da forma que estava, gastando mais do que arrecada, ele compromete toda uma nação. Aí ele compromete a saúde, educação, segurança, saneamento, infraestrutura, logística, tudo. E o mais importante, apesar de que é um déficit fiscal, esse volume todo de receita anunciado, que vai fechar lá com 170 bilhões, também está o repasse dos estados. Só para a gente encerrar brevemente, você percebe como economista, nesse cenário econômico, diferenças gritantes dessas medidas anunciadas em relação às medidas que tentou tomar, né, o ex-governo de Dilma Rousseff? O governo está muito pensando nesse momento em apenas equilibrar suas contas. No ponto de vista da macroeconomia, ele está buscando equilíbrio fiscal. Agora, além do equilíbrio fiscal, ele precisa aumentar o estímulo à atividade econômica. Para isso, além do BNDES e outros bancos, ele precisa reduzir a taxa básica efetiva de juros, que é a Selic. Ele fazendo isso, ele vai fazer com que a atividade econômica volte a se estimular e volte a se movimentar. E isso é preciso, e não é no médio e no longo prazo, isso tem que ser no curto prazo. Ok, obrigada pelas explicações. Vamos torcer que esse prazo diminua cada vez mais, Ed. É um sonho de todos nós brasileiros.